Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão da ideologia e de como ela se manifesta no cotidiano, tá? Bom, primeiro para começar, a gente tem que lembrar lá a questão da ideologia que a gente estava falando na aula passada. Então eu expliquei para vocês aí diversas ideologias que nós tivemos aí ao longo da história, né? Principalmente na história contemporânea. Expliquei para vocês lá de onde é que vem essa discussão, porque vários autores já se debruçaram sobre isso ao longo da história. Então citei a definição do Marx, né, da ideologia como algo que inverte a realidade. Enfim, tinha lá a definição do Destutt de Tracy, que é a ideologia como visão geral da sociedade. A ideia do Napoleão Bonaparte de usar a ideia de ideologia aí para dizer que ela é a mesma coisa que a mentira. Enfim, disso eu já falei. Falei lá que vem da palavra ídolo, né? Que é uma palavra que vem sempre discutida lá, vinha discutida antes lá dentro da igreja cristã. Aí depois o Francis Bacon, lá na Idade Moderna, aparece com a ideia de que o ídolo é aquilo que afasta você do conhecimento do real, né? Enfim, é uma discussão longa. Mas aí eu falei para vocês de várias que existiram na história. Por exemplo, a ideologia liberal, né? Que de certa forma vê até hoje, se você for a ideologia neoliberal, que a ideologia liberal falava da ideia da não intervenção do Estado na sociedade, né? Ou a intervenção mínima possível, né? Principalmente na questão da economia, né? Então, essa é uma parte importante aí da ideologia, né? Bom, aí lá no século XVIII você já tem lá o Adam Smith, né? Na Riqueza das Nações, que vai ser conhecido como o pai do liberalismo. Ele vai enfatizar bastante a questão, né? da, dessa liberdade. Não que ele não tenha dito em alguns momentos que o mínimo possível, às vezes, o Estado precisa intervir, mas a ideia dos liberais é essa ideia da livre iniciativa, né, do indivíduo ter mais voz, né, do que o Estado. Bom, aí vem a ideologia socialista, que eu expliquei para vocês, que é a ideia do social ser mais forte, né, da ideia do coletivo ser mais forte, de que você, na verdade, não tem a igualdade se ela não for uma igualdade social. Tem a ideologia socialista, que né, você pega lá, acaba se tornando a ideologia comunista também, né? Enfim, outra ideologia importante. Aí você pega no século XX, tem o nazifascismo, né? Que expliquei para vocês que não são completamente iguais, né? O nazismo e o fascismo. Enquanto o fascismo tem a ideias ali, por exemplo, como o corporativismo, né? O nazismo também tem, né? O corporativismo. O fascismo tem a ideia também de culto ao líder, o nazismo tem. No fascismo você não tem a eugenia, que no nazismo aí você já tem. Então essa é uma diferença básica entre os dois, né? Enfim. E o nazismo, né? Ele tem a aversão ao comunismo, né? Aí o fascismo também tem, tá? Mas o nazismo ele vai um pouco mais além que o fascismo no sentido de criar uma própria mitologia, né? Porque o que acontece? O fascismo ainda tinha ali muita ligação, ele tinha uma aliança com a igreja católica, né? No caso do nazismo, o nazismo ele vai fazer uma sincronia, um sincretismo, né? Então ele vai criar essa ideia da raça ariana, que nada mais é do que uma mitologia criada pelo próprio nazismo, e vai misturar isso com símbolos cristãos, por exemplo, lá no momento que Hitler aparece dizendo que conseguiu a lança lá um dos homens lá que estava perseguindo Cristo na hora dele subir o Calvário, né? Então Hitler diz que aparece lá com aquela lança, enfim, ele joga com várias coisas, né? Então é uma criação mitológica. Bom, e aí, pessoal, né? Falei da União Soviética aí no século XX, que é uma reminiscência aí da ideologia socialista. Claro que não é a mesma coisa, enfim, a história mudou, né? Uma coisa era você pensar o socialismo lá no século XIX, outra coisa é como você vai aplicá-lo, né? Enfim, e a Rússia tinha essa experiência de ser um país atrasado, tinha esse problema, então assim, não vai sair da mesma forma, mas o Stalin vai acabar se tornando o principal rival
do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Mas bem, nós chegamos aí no pós-guerra e aí tem o estado de bem-estar social, né? Que não chega a ser uma ideologia, por quê? Porque na verdade foi uma forma de Estado. E isso foi colocado aí no período de 45 até 73. Bom, por que é importante falar dele? Porque é o seguinte, o estado de bem-estar social ele acaba surgindo da reunião de Bretton Woods de 1944, que tinha uma inspiração muito forte das ideias do John Maynard Keynes, né? Então qual que era a ideia? A ideia ali era usar o Estado para regular o mercado, né? Então os países membros ali de Bretton Woods, liderados pelos Estados Unidos, deveriam ter um pacto para segurar as economias e quem ia fazer isso era a figura do Estado, né? Então a ideia é de sempre você manter ali uma intervenção estatal para que não acontecessem mais crises, como a que aconteceu lá em 1929, porque os Estados Unidos sentiram essa crise aí durante os anos 30, né? Mesmo com o New Deal, os Estados Unidos não cresciam muito, eles só foram crescer bastante mesmo na Segunda Guerra Mundial, né? Mas enfim, o New Deal acabou inspirando o Keynes a escrever as suas ideias, né? A fortalecer algumas ideias. E aí, enfim, de 44 até 73 você tem o estado de bem-estar social. Bom, então o Estado intervia na economia toda vez que se achava necessário, e todos os países membros tinham o compromisso de manter uma paridade das suas moedas, na verdade não uma paridade absoluta assim, mas uma questão de sempre ter a referência em relação ao dólar, né? Porque o dólar ia ser a referência porque ele estava lastreado no ouro, né? Então, para cada barra de ouro, né? Então, se pegar a sua palma da sua mão lá, você teria uma onça de ouro. Você teria 35 dólares. Então, o governo americano era obrigado a manter essa paridade, né? De 35 dólares para cada barra de ouro. E os outros países iam acompanhar isso daí, né? Os outros países eram obrigados a manter uma reserva de dólares no mercado para sempre agir ali intervindo ou vendendo ou comprando para fazer esse equilíbrio, né? Não deixar o dólar ou nem ficar mais caro, nem muito mais caro, nem muito mais barato, enfim. Só que o problema foi que os Estados Unidos não conseguiram manter essa paridade nesse período aí, né? Não conseguiram manter por quê? Porque, primeiro, a Europa começou a usar dólares, né? Começou a fazer um mecanismo de usar dólares para emprestar para os seus habitantes ali, para os seus empresários, enfim, para as pessoas que queriam fazer comércio, queriam fazer operações financeiras, começou a usar dólares, né? E aí o que acabou acontecendo foi que chegou um momento em que tinha muito mais dólares no mercado do que era para ser previsto, que era previsto antes, né? Então assim, chegou lá já perto do final dos anos 60, já virada para os 70, que não era mais só 35 dólares para cada barra de ouro, já tinha mais de 70 dólares para cada barra de ouro, né? Então foram os conhecidos eurodólares, né? Que eram esses dólares aí distribuídos na Europa, aí, quer dizer, distribuídos entre aspas, né? Mas esses dólares aí que circulavam pela Europa. E tem países que foram até além, assim, por exemplo, a França, do General de Gaulle, acabou comprando barras de ouro, né? Então, assim, foi uma estratégia que eles fizeram também para poder reagir a esse poder econômico dos Estados Unidos. E aí chegou um momento que o presidente Nixon, né, em 71, percebeu que não dava mais para assumir esse compromisso aí de manter essa paridade. O que acabou acontecendo? Ele rompeu, né? Foi o famoso Nixon Shock, que ele rompeu com essa paridade. Bom, 2 anos depois, para completar, os Estados Unidos eles estabeleceram o câmbio, eles romperam com a ideia de câmbio fixo e estabeleceram o câmbio flutuante. Então em 71 foi o rompimento da ideia da paridade do ouro-dólar e em 73 tem aí a ideia do câmbio flutuante. Bom, e em 73, para completar, vem o choque do petróleo, né? Então o choque do petróleo ele vai ser fundamental aí para a mudança das coisas, né, na economia mundial, porque lá no Oriente Médio
na briga ali entre israelenses e árabes, o que aconteceu foi que a criação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles decidiram aumentar em 3 vezes o barril de petróleo. E aí isso deu um abalo enorme na economia mundial, né? E é dessa forma, o que acontece é que os países centrais acabaram tendo muitos problemas para manter o seu mesmo volume de negócios da mesma forma. E aí isso, enfim, foi um efeito cascata, acabou afetando todos os outros países. O Brasil, por exemplo, demorou um pouquinho para sentir porque ainda tinha uma espécie de gordura para queimar ali. Porque em 73 vem essa crise, mas o Brasil não sente imediatamente, né? O Brasil tinha os planos nacionais de desenvolvimento, era o governo militar ainda, então o Brasil vai demorar um pouco para sentir, mas quando chega lá ao final dos anos 70, início dos anos 80, o Brasil sente. Aí o Brasil vai ter a crise da dívida externa, né? Vai ser uma decorrência disso. Então demora para vir, mas vem. Enfim, esse era o estado de bem-estar social que estava desmoronando, porque os governos não iam ter mais como manter. Bom, e aí o que vai aparecer? Vai aparecer o fortalecimento de uma ideologia que já existia, né? Mas que sempre se ressentiu de uma derrota ali para o Keynes, uma espécie de derrota, que foi a ideologia neoliberal, né? Então, a ideologia neoliberal, nesse momento aí, vai começar a crescer, e aí, na Inglaterra, vai ter a Margaret Thatcher, né, em 79, que vai chegar ao poder, vai chegar como primeira-ministra, e vai começar a aplicar a ideia do neoliberalismo. Os Estados Unidos vai aplicar isso com Ronald Reagan. Qual é o argumento dos dois? Basicamente vão dizer que o Estado não aguenta mais manter uma política social, não é mais possível manter uma política de aumentos consecutivos de salários, então esses dois líderes aí vão acabar partindo para esse lado da ideologia neoliberal, que prega o quê? O Estado mínimo, né? A mínima intervenção do Estado na economia e na sociedade, a ideia de um enfraquecimento dos sindicatos, a ideia do livre fluxo de capitais, né, pelo mercado internacional de capitais. Você tem então essa ideologia aí crescendo, a ideia de privatizações, né? Então tudo isso vai se fortalecer a partir daí. Então no início dos anos 80 começa isso na Inglaterra e nos Estados Unidos, e aí aos poucos isso vai chegando para o mundo inteiro, né? Então na América Latina aqui, por exemplo, vai chegar isso nos anos 90. Então, no Brasil chegou com Fernando Collor, depois foi continuado, né, leve medida com Itamar Franco e mais com o FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90. No Chile isso chega antes, né, no Chile já com o general Pinochet, né. Então, nos anos 80 você já tem uma série de mudanças no Chile, nesse sentido neoliberal, né, e, enfim... Então, esse embate que começou. Então, lá desde os anos 80, o mundo tem a ideologia neoliberal como dominante, né? Nos anos 2000, aqui na América Latina, você tem os governos que alguns chamam de governos progressistas, outros chamam de governos pós-neoliberais, porque foi uma espécie de reação ao neoliberalismo. Ou seja, o Estado voltou a ficar mais forte de novo, né? Em alguns casos. Mas hoje a gente já vive uma onda, já vinha vivendo, a gente não sabe como é que vai ficar a partir de agora, depois da crise, mas uma nova onda neoliberal aí que vem acontecendo aí desde pelo menos 2014, 2015, né? Brasil, Argentina, você tem, por exemplo, Chile, Equador, né? Então, Uruguai agora. Então, assim, isso é o que vem acontecendo na América Latina, né? Bom, e aí a gente sente esses embates no dia a dia, né? Falar um pouco da parte do cotidiano, né? Onde é que aparece isso? Quando a gente vê o noticiário, por exemplo, qual é o ideário dominante? É o neoliberal, quando, por exemplo, se fala da questão das reformas, né? Então, a ideia de você ter um funcionário público funcionalismo público mais enxuto, né? Mais diminuído, a ideia das privatizações, né? A ideia de que só vai dar certo determinado plano econômico se as privatizações acontecerem, tudo isso daí são as ideologias brigando no cotidiano, né? Então, a gente vê, por exemplo, aí, a gente pode citar um exemplo aí da questão dos memes que se faz com o socialismo, os memes que se faz com o Estado grande. Nada mais é isso daí do que
pequenas referências a esse embate ideológico que existe o tempo inteiro, né? Então não tem como a gente escapar disso. O Antônio Gramsci, né, falava da ideia da hegemonia. O que é hegemonia? A hegemonia é uma ideia que domina numa determinada época, né, uma certa situação dominante. Ela não é ostensiva, mas ela existe, né? Então você tem espaço, um pequeno espaço para outras ideias aparecerem, outras ideologias, mas elas sempre tem uma maior, uma que domina mais, né? Então, desde o início dos anos 80 para cá, é o neoliberalismo que vem dominando, né? Então, como eu já falei, com a crise agora a gente não sabe como é que isso vai ficar, mas é uma coisa para a gente pensar aí, né, a respeito, tá? Bom, então, basicamente era isso, tá? Mais para frente a gente continua, volta a falar de alguma coisa relacionada. E é isso. Obrigado, pessoal.